A partir deste momento, você está em sintonia com o programa Este é o Caminho, com o evangelista Odorico da Cruz Rodrigues. Um programa que leva até você fé, esperança e revelação das Escrituras Sagradas. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Ouvintes e telespectadores que assistem o meu canal, o último sermão que eu preguei, que já está rodando por aí, eu falei sobre o verdadeiro evangelho. Para quem não sabe, a palavra evangelho, usada na Bíblia Sagrada, significa boas novas. É o que foi dado aos 4 evangelhos escritos pelos seguidores de Jesus lá do primeiro século: Mateus, Marcos, Lucas e João. Inclusive 3 deles, Mateus, Marcos e João, andaram com Jesus. Lucas veio depois, mas também escreveu o 4º evangelho, quer dizer boas novas, boas notícias. Mas, resumindo, a Bíblia inteira é um evangelho. Ela é um evangelho gigante. É uma boa nova para toda a raça humana. Para vocês que não sabem, a Bíblia contém 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. Um total, portanto, de 66 livros, desde o Gênesis até o Apocalipse. Desde o Gênesis, que foi escrito por Moisés, até o Apocalipse, o último, foram 1.600 anos. Esse período durou 1.600 anos para que se escrevesse toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Cerca de 40 escritores foram usados por Deus para escrever a santa palavra do Senhor. O interessante mesmo é que cada escritor não entrou em choque um com o outro, embora vivessem em locais e épocas diferentes um do outro. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu numa de suas cartas que a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens movidos pelo Espírito Santo falaram a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia inteira é a palavra de Deus. Não importa quem a escreveu, foram homens usados por Deus. Mas um detalhe: para que esta palavra chegasse até nós, ela teve que passar por muitos caminhos diferentes. Muitos desses caminhos foram pelos desertos. Por exemplo, o livro de Gênesis, que quer dizer princípio, é um dos 5 primeiros livros, chamado Pentateuco, que em hebraico quer dizer 5 rolos. Gênesis foi escrito por Moisés em 1513 a.C., provavelmente no deserto do Sinai, logo após a saída de Israel da escravidão do Egito. Interessante notar que enquanto Moisés estava no palácio de Faraó como herdeiro do trono do Egito, ele era o sucessor direto de Faraó, Deus não pôde usá-lo. Deus esperou Moisés sair do Egito, sair de debaixo das asas do Faraó, fugir para o deserto, onde durante 40 anos Deus o preparou para que ele voltasse ao Egito como profeta ungido pelo Senhor e pudesse assim libertar o povo israelita das garras do Faraó. Aliás, a melhor escola que Deus usou para instruir seus profetas, sem dúvida, foi o deserto.
Deus não podia permitir que seus servos fossem moldados numa universidade, pois a palavra dele, de Deus, sempre se manifestou de forma simples, por isso só os simples puderam entendê-la. Os grandes teólogos nunca entenderam a palavra de Deus. Pelo contrário, foram os primeiros a rejeitá-la. Temos exemplos disso ao lermos os evangelhos dos dias de Jesus, enquanto os fariseus, sacerdotes, os doutores da lei ficaram contra Jesus. Pescadores simples, analfabetos, cobradores de impostos, com fama de ladrões, mulheres de má fama, conseguiram ver que ali estava o Messias. E sempre que Deus quis enviar sua palavra, ele o fez através de um profeta. Sempre foi dessa maneira. Em Amós 3, e versículo 7, está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. E Deus não muda sua maneira de trabalhar. Nós vimos aqui o exemplo de Moisés, João Batista e tantos outros que podemos ver através da história. E a palavra de Deus sempre veio através de um profeta, sempre foi assim e sempre será, porque Deus não muda sua maneira de agir. Pouco antes do dilúvio, Deus usou Enoque, o sétimo depois de Adão, e ele falou da segunda vinda de Cristo, quase 4.000 anos antes que a primeira vinda acontecesse. Essa profecia está na pequena carta do apóstolo Judas, no versículo 14. E para os séculos 20 e 21, que promessa nós temos nas Escrituras? Malaquias 4, 5 e 6 fala da vinda do profeta Elias para o tempo do fim. Eis que vos envio Elias, o profeta, antes do grande e terrível dia do Senhor. Em Mateus 17, versículo 11, Jesus disse que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Os teólogos teimam que esse Elias era João Batista, mas João não restaurou as coisas em seu dia. Ele foi um homem com o espírito e virtude de Elias, ou seja, ele tinha o mesmo ministério de Elias para ser o precursor da primeira vinda do Senhor Jesus. Lucas 1,17. Agora, em Atos 3, 21, fala de um tempo de restauração de todas as coisas. Estamos vivendo esse tempo hoje, quando vemos milhares de igrejas uma contra a outra, porque cada uma diz ser a dona da verdade, diz ser a verdadeira, mas estão todas corrompidas, tentando obter lucros financeiros à custa de seus fiéis. Se há um tempo em que precisamos de uma mensagem profética, um homem como o assim diz o Senhor, é agora. Mas teria que ser um homem que não se comprometa com os sistemas religiosos de hoje, nem com dinheiro como fez o falso profeta Balaão nos dias do Velho Testamento. E Deus tem enviado seu profeta neste século 20 e 21, e sua mensagem tem condenado todo o sistema de religião falsa e corrupta que tem empesteado o nosso mundo. Um profeta nunca veio para dar as mãos aos líderes religiosos do seu dia. Pelo contrário, ele condenou todo o sistema. Leia os evangelhos. João Batista veio do deserto, não de um seminário corrupto, chamando os religiosos de raça de víboras. Quando Jesus entrou em cena, foi a mesma coisa. Ele arrasou os falsos mestres com sua mensagem, até falou que eram filhos do diabo. João 8,44. A mensagem mais dura de Jesus não foi contra os ladrões, os cobradores de impostos, que não eram honestos, nem contra as prostitutas. Pelo contrário, essas pessoas reconheceram que ele era o Messias, mas ele condenou os sacerdotes, doutores da lei, saduceus e fariseus. A mensagem do profeta, mensageiro desta era de Laodiceia, a era mais negra da história da igreja, expõe toda a falsidade dos líderes religiosos deste tempo. Tem sido um machado na raiz das árvores. Não é à toa que todas as religiões estão contra esta mensagem. No decorrer do nosso estudo sobre as eras da igreja, vocês vão saber mais sobre a mensagem do precursor da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes e pessoas que assistem meu canal, que Deus os abençoe e ilumine seus corações. Vocês também poderão acessar o canal do YouTube do pastor Pedro Vitorino, que administra a região aqui de Sorocaba e cidades
em redor, incluindo Guapiara, Cerquilho, Tietê, Atibaia. Também tem o sítio Ventura, lá no município de Itapetininga, no bairro da Varginha. Vocês poderão também entrar em contato com o pastor Pedro Vitorino da Silva e poderão assistir o canal dele no YouTube, onde ele prega essa mensagem também. O pastor Pedro Vitorino, ele administra o Tabernáculo da Fé em Sorocaba. Logo vou estar passando o endereço correto de todos os lugares onde essa mensagem é pregada. E vocês podem acessar também Goiânia, capital de Goiás, onde tem o Tabernáculo da Fé, que foi administrado pelo pastor Joaquim Gonçalves Silva, saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva, o qual faleceu este ano, infelizmente. Mas lá foi o berço da mensagem do profeta desta era no Brasil. Muito em breve vocês vão ter um vídeo mostrando como a mensagem chegou até nós aqui no Brasil, nos tirando do engano religioso que opera neste mundo mau. Infelizmente a coisa toda está corrompida, Satanás tem dominado. Nós vemos as igrejas todas corrompidas, infelizmente. Os líderes religiosos, gananciosos por dinheiro, enganando o povo, permitindo tudo que não devia permitir, porque a Bíblia condena. Mas essa é a tática do diabo. E o diabo, ele é um espírito que ele é inofensivo enquanto não tem alguém para ele usar. Desde que ele tem alguém para usar, ele é um espírito terrível, destruidor e enganador. Prezados irmãos e ouvintes, muito obrigado por assistirem meu canal. Divulguem e mostrem para as pessoas, compartilhem e Deus os abençoe em nome de Jesus, o nosso grande Salvador. Sou o evangelista Odorico da Cruz Rodrigues e estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. A escola dos profetas não foi em quatro paredes, foi no meio do deserto, aonde Deus ensinou. Foi ali que Deus ungiu os profetas do Senhor para pregar o Evangelho, como assim diz o Senhor. Na casa de uma viúva, um dia Elias chegou, pediu para ela um bolo e ela não recusou. A farinha da panela Elias multiplicou, e o azeite da botija nunca mais ali faltou. Um dia na minha casa Elias também chegou com a mensagem de Deus. Minha alma se alegrou. Daquela hora em diante minha vida transformou, e o pouco de fé que eu tive